Depois de um ano trabalhando no interior da Amazônia como enfermeira voluntária, Mariana voltou para Recife 3 semanas antes do previsto. Carregava saudade, lembranças de noites solitárias e o desejo de reencontrar o marido, Rafael. Sonhava com o abraço dele, com a vida que deixara em pausa. Mas, ao girar a chave da porta, percebeu que a casa parecia estranha, silenciosa demais. Ao subir as escadas, ouviu risos abafados vindos do quarto. O coração acelerou, a respiração falhou. Quando abriu a porta, o mundo desabou. Rafael estava na cama, mas não sozinho. Ao lado dele, sua melhor amiga de infância. O choque foi tão profundo que Mariana não sabia se chorava, gritava ou simplesmente caía no chão. A chave girou sem arranhar. 3 semanas antes do previsto, eu estava de volta ao Recife. Queria surpreender o Rafael, encostar a mala, chamar o nome dele, respirar em casa depois de um ano no interior da Amazônia. A casa respondeu com um silêncio estranho. No alto da escada, risos abafados. 2 íntimos. A porta do quarto estava encostada. Empurrei para dizer, cheguei. Não disse nada. Rafael na cama. Ao lado dele, Camila, minha amiga de infância. A que me escrevia, cuida de você, eu cuido dele. Eu não gritei. A voz saiu limpa. Levantem, agora. Eles congelaram. Rafael tentou falar meu nome. Levantei a mão. Sem teatro, peguei o celular dele na mesa. Notificações, reservas de hotel, entregas, transferências para uma conta desconhecida. No topo, um e-mail. Pré-aprovação de crédito, Mariana. Meu nome, meu CPF. Quando começou? Perguntei. E quando decidiram usar meus dados? Rafael deu um passo. Mariana, deixa eu explicar. Você vai responder. Depois vai sair da minha casa. Camila falou em solidão. Aconteceu. Eu olhei o relógio. Vocês têm 5 minutos para vestir alguma coisa e descer. As chaves ficam aqui. Os 2. Desci primeiro. Na sala, abri o gravador do celular. Falei meu nome, data, hora. Narrei o que vi e filmei a porta do quarto. Eles desceram em silêncio. Coloquei 2 caixas no chão. Documentos, cartões, chaves. O resto vocês buscam outro dia, com hora marcada. Eu estarei acompanhada. Rafael esticou a mão. Afastei. Termina aqui, disse. Agora é a parte em que eu me protejo. Ele puxou o discurso. Você viaja demais. Me senti abandonado. Camila balançou a cabeça, pedindo perdão com os olhos. Pensei nas madrugadas de plantão, nas mensagens sem resposta, no e-mail com meu nome. Não era só traição, era plano. Vocês escolheram o atalho mais covarde, falei. E o preço chega. Tirei a aliança e coloquei sobre a mesa. As chaves bateram ao lado. Fotografei. 3 minutos, avisei, abrindo a porta. Lá fora, a vida seguia. Podemos conversar à noite? Rafael arriscou. Não, hoje falo com meu advogado. Amanhã, com o banco. E com quem mais for preciso. Eles saíram com as caixas. Fechei a porta e encostei a testa na madeira por um segundo. Fui à cozinha, lavei as mãos e liguei para a irmã dele. A partir de agora, todo o contato é por e-mail, informei. Está tudo registrado. Coloquei a mala no canto e abri o caderno dos plantões. Escrevi: banco, cartório, advogado, senhas. O celular vibrou. Mensagem antiga da Camila. Relaxa, amiga, ele está bem. Passo lá depois. A tela mostrou quem eu fui. Alguém que confiou. Confiar não é erro. Erro é o que fizeram comigo. Respirei. O primeiro passo estava dado. Parte de mim queria desabar. A outra, a que segura a gente em corredor de hospital, me puxou pela gola. Levanta, organiza, age. Abri nova gravação. Meu nome é Mariana. Hoje termina um casamento e começa a minha proteção. Eu desci as escadas naquela manhã, sentindo que o peso do mundo tinha se instalado sobre meus ombros. Mas a verdade
é que aquela traição não tinha começado ali. Ela só era a última peça de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. Cresci no sertão de Pernambuco, em uma família simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Desde cedo, aprendi que, se eu quisesse algo além da sobrevivência, teria de lutar. Enquanto minhas amigas sonhavam em casar cedo, eu sonhava em estudar enfermagem e sair daquela cidadezinha onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Você não vai aguentar, diziam. Aguentei. Passei noites em claro, estudando à luz de lamparina, até conseguir bolsa numa universidade em Recife. Foi lá que conheci Rafael. Ele parecia tudo o que eu precisava: estabilidade, afeto, paciência. Enquanto eu passava madrugadas de estágio no hospital, ele aparecia com comida pronta. Dizia que entendia minha ausência. Naquele tempo, parecia um homem sólido, o tipo que se constrói futuro. Quando pedi transferência para projetos no interior, ele foi contra. Casamento precisa de presença, Mariana. Eu insisti. Não queria ser só esposa, queria ser profissional, útil. Ele cedeu, mas guardou o silêncio que hoje soa como aviso. Camila sempre esteve por perto. Amiga desde a escola, sabia dos meus planos, das minhas inseguranças. Foi madrinha do nosso casamento, ajudou a organizar a festa, repetia que Rafael era o homem certo para mim. Eu acreditava nela como quem acredita em família. Talvez por isso a facada tenha doído mais. Depois da cerimônia, minha vida se dividiu entre plantões, missões voluntárias e tentativas de manter o lar em pé. Rafael dizia apoiar, mas reclamava das ausências. Camila visitava com frequência, dizia que eu estava cansada demais, que era bom ele ter companhia. Eu agradecia, achava que ela estava sendo amiga. Nos últimos meses, antes da viagem para a Amazônia, percebi pequenas mudanças. Mensagens não respondidas, visitas dela quando eu não estava, contas conjuntas com despesas estranhas. Coisa da sua cabeça, ele dizia. E eu, acostumada a lutar contra a desconfiança alheia desde menina, calei. Não queria ser chamada de paranoica. Na floresta, entre comunidades ribeirinhas, eu me sentia viva. Salvava crianças, cuidava de idosos, aprendi a improvisar com quase nada. Escrevia para Rafael todos os dias que a internet permitia. Recebia respostas curtas. Tá tudo bem. Saudade também. Quando perguntava de Camila, ele respondia rápido demais. Ela passa às vezes, ajuda aqui. Eu sorria, aliviada, como fui ingênua. Agora, revendo cada detalhe, percebo que os sinais estavam por toda parte. O jeito como ele desviava o olhar ao falar dela. O presente que ela exibiu em um aniversário, dizendo ser um prêmio do trabalho. Era uma pulseira cara demais para a realidade dela. Eu elogiei, sem perceber que o dinheiro vinha do nosso bolso. A ferida não era só a imagem deles na cama. Era a constatação de que, por meses, talvez anos, eu vinha sendo enganada. Enquanto eu me doava inteira para desconhecidos em lugares remotos, os dois construíam um teatro nas minhas costas. Não foi impulso, foi escolha. Naquele dia, depois de expulsá-los, sentei com meus diários antigos. As páginas mostravam quem eu era antes de Rafael. Determinada, sonhadora, convicta de que podia mudar destinos. Percebi que tinha me afastado dessa mulher, tentando caber em expectativas que nunca foram minhas. A traição arrancou um véu. Não era só sobre casamento, era sobre minha identidade. Decidi que não ia me esconder. Contei para minha mãe ainda naquela noite. O silêncio do outro lado da linha me cortou. Filha, eu já desconfiava, mas não queria te ferir. Doeu saber que os outros viam o que eu não via. No entanto, o apoio dela me devolveu forças. Você não é menos por isso.
Quem errou foram eles. No dia seguinte, registrei boletim de ocorrência sobre o uso indevido dos meus dados. O delegado me olhou com desconfiança no começo, mas ao mostrar extratos e mensagens, o tom mudou. A senhora precisa de um advogado de confiança, disse. Eu já tinha nome em mente. Enquanto preenchia papéis, pensei em tudo que Camila e Rafael haviam destruído. Mas também pensei em tudo que não podiam tocar. Minha competência, minha coragem, minha história. Isso ninguém roubava. A dor era real, mas não maior que a certeza que nascia. Eu ia transformar aquela queda em ponto de partida. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a Mariana de antes estava voltando para me resgatar. Os dias seguintes foram de descoberta atrás de descoberta. Eu achava que já tinha visto o suficiente ao abrir aquela porta, mas o que encontrei depois era ainda mais devastador. O advogado que procurei, Dr. Henrique, pediu que eu reunisse todos os documentos possíveis. Passei horas organizando extratos, notas fiscais, comprovantes de transferências. A cada linha que lia, a verdade ficava mais clara. Rafael e Camila não apenas tinham me traído no plano afetivo, mas haviam me usado como garantia para seus jogos financeiros. No extrato bancário, apareceram empréstimos assinados em meu nome, valores altos, com parcelas que eu nunca teria autorizado. Em e-mails recuperados, vi conversas sobre imóveis, contratos de aluguel, até carros comprados e revendidos em pouco tempo. Meu nome estava lá, sempre como fiadora, como responsável. Eu, que passava noites em barracos de madeira na Amazônia, era usada como peça de um esquema que me deixaria endividada por anos. Henrique analisava os papéis com expressão grave. Mariana, o que eles fizeram não é só traição, é crime, estelionato, falsificação, uso indevido de documentos. Isso precisa ir além do boletim de ocorrência. Eu escutava tentando conter o nó na garganta. Você tem provas suficientes para levar adiante, mas precisa estar preparada. Quando a verdade vier à tona, eles vão tentar inverter a narrativa. Era exatamente o que começou a acontecer. 2 dias depois, encontrei minha tia na feira. O olhar dela dizia mais que as palavras. Você devia ter ficado mais em casa, Mariana. Rafael é homem, tem necessidades. Camila sempre esteve sozinha, carente. Senti o golpe. A traição já vinha sendo transformada em justificativa social, em desculpa para o inaceitável. Naquela noite, recebi mensagem do próprio Rafael. Podemos conversar sem advogados? Não precisa transformar em escândalo. Li e reli. A coragem dele em se colocar como vítima quase me fez rir. Apaguei sem responder. No entanto, algo me corroía. Não era só raiva, era a sensação de ter sido cegada por tanto tempo. Peguei meu diário antigo e voltei a reler anotações de quando Camila começou a frequentar nossa casa com mais constância. As desculpas eram sempre as mesmas. Só vim trazer comida porque sabia que você estava de plantão. Passei para ver se o Rafael não estava sozinho. Os sinais estavam ali. Eu apenas não quis juntar as peças. Com Henrique, tracei o próximo passo. Reunir testemunhas e documentos que mostrassem o uso do meu nome sem consentimento. Descobri que até minha assinatura tinha sido falsificada em cartório. Quando questionei a funcionária responsável, ela desviou o olhar. O Rafael veio com pressa, disse que a esposa estava viajando. O estômago revirou. Eles tinham planejado cada detalhe. Enquanto isso, a pressão da família aumentava. Minha mãe me apoiava, mas outros parentes cochichavam. Para alguns, eu era culpada por priorizar o trabalho voluntário, abandonando o marido. Camila, sempre habilidosa com palavras,
já contava versões onde ela surgia como vítima das circunstâncias. Eu era a mulher distante, ela, a amiga solidária que não resistiu. Ouvindo isso, pensei em todas as mulheres que conheci em comunidades ribeirinhas, julgadas por escolhas que nunca tiveram liberdade de fazer. Eu não ia permitir que a minha história fosse escrita dessa forma. No fim da semana, recebi uma ligação de um colega do hospital onde Rafael havia aparecido para me visitar meses antes. Mariana, vi ele com a Camila algumas vezes. Estranhei, mas não quis me meter. Agora entendo. Gravei o relato com autorização. Prova. Cada nova informação pesava, mas também me dava armas. Já não era apenas dor, era munição para enfrentar. Na madrugada de domingo, sentei sozinha na sala, cercada de papéis. Não chorei. Escrevi. Listei os nomes de todos que sabiam, de todos que poderiam testemunhar, de cada detalhe que confirmava a trama. A traição conjugal era devastadora, mas o que realmente doía era o desprezo pelo meu esforço, pela minha vida construída com sacrifício. Eles não só me traíram, tentaram apagar quem eu era. Foi nesse momento que tomei a decisão final. Não seria silêncio. Eu levaria cada documento, cada assinatura falsa, cada mentira para frente. Rafael e Camila tinham transformado meu amor em negócio, e agora enfrentariam o preço de cada escolha. A verdade, por mais pesada que fosse, já não me esmagava. Servia de base para a guerra que eu estava disposta a travar. Na segunda-feira, entrei no Fórum de Recife, acompanhada de Henrique. O processo já estava em andamento. Denúncia formal de fraude, uso indevido de documentos e falsificação de assinaturas. Eu tinha provas, testemunhas e registros digitais. Ainda assim, o coração batia forte. Não por medo da justiça, mas porque sabia que, diante da família, dos vizinhos e até de conhecidos do hospital, a imagem que Rafael e Camila haviam construído desmoronaria ali. A audiência preliminar foi marcada rapidamente. Quando entrei na sala, os dois já estavam lá. Rafael evitava me encarar. Camila, ao contrário, me olhava como se pedisse piedade. O juiz pediu silêncio. Henrique apresentou os documentos, cópias de contratos, extratos, mensagens. Cada página era uma ferida, mas também uma arma. Rafael tentou se defender. Disse que tinha pegado empréstimos por desespero financeiro, que não queria me envolver, que usou meu nome porque sabia que eu tinha crédito. Tentou pintar o erro como impulso. Henrique rebateu com calma. Não eram dívidas de sobrevivência, mas gastos em restaurantes caros, viagens de fim de semana, compras de joias. O juiz levantou as sobrancelhas. Camila tomou a palavra. Disse que nunca quis me prejudicar, que só tinha se envolvido porque estava solitária. Foi um erro de coração, repetia. Mas bastou Henrique mostrar a sequência de mensagens trocadas entre ela e Rafael, onde combinavam até a venda de um carro em meu nome, para o discurso ruir. A família estava dividida. Minha tia, que dias antes havia me criticado, agora permanecia de cabeça baixa. Minha mãe segurava firme minha mão. Era como se toda a cidade assistisse a um espetáculo onde finalmente a verdade ganhava voz. O juiz encerrou a sessão preliminar, ordenando o bloqueio imediato das contas de Rafael e Camila. Também determinou investigação aprofundada sobre os contratos assinados em cartórios. A decisão não era sentença final, mas representava vitória inicial. Eles não teriam como continuar usando o meu nome. A notícia se espalhou rápido. No bairro, cochichos surgiam a cada esquina. Alguns me olhavam com pena, outros com respeito.
Rafael, que antes desfilava como marido exemplar, agora era visto como homem sem palavra. Camila, que sempre se apresentava como amiga dedicada, virou sinônimo de traição. Nos dias seguintes, eles tentaram contato. Mensagens longas, pedindo encontro, para conversar como adultos. Ignorei. Cada linha que escrevi em meu diário reforçava a decisão. Não havia diálogo possível com quem construiu meses de mentira às minhas custas. Enquanto isso, o advogado avançava com a estratégia. Além da ação criminal, entramos com pedido de separação e divisão de bens. A casa em que vivíamos estava no meu nome. Rafael contestou, mas não havia documento que provasse direito dele. O mesmo valia para o carro. A cada avanço jurídico, o chão deles diminuía. Na comunidade, começaram a surgir relatos de outros enganos. Descobri que Camila já devia dinheiro a vizinhos. Usava desculpas sobre empréstimos temporários para sustentar luxos. Rafael, por sua vez, havia prometido sociedade em um negócio que nunca existiu. Eles não tinham apenas me enganado, vinham enganando muitos. A segunda audiência foi ainda mais dura. Henrique trouxe um perito que analisou assinaturas falsificadas. O laudo era claro. Não fui eu quem assinou os contratos. Rafael tentou acusar o cartório de erro, mas o juiz não aceitou. Camila, pressionada, acabou se contradizendo. Disse que nunca soube dos contratos, mas em uma mensagem recuperada do e-mail, ela mesma comemorava a aprovação de crédito no meu nome. O juiz suspendeu qualquer direito deles de movimentar minhas contas e encaminhou o processo para ação penal. Saí da sala sentindo que, pela primeira vez desde aquela manhã em que abri a porta do quarto, respirava sem peso. Mas o julgamento maior não era apenas o legal, era o social. Pessoas que antes duvidavam começaram a se aproximar com palavras de apoio. Mulheres que conheci no hospital contaram histórias de traições semelhantes, de abusos financeiros cometidos por maridos. Eu não era a única. Isso me fortaleceu. Naquela noite, escrevi em meu diário: a dor não some, mas a verdade se impõe, e quem tentou me apagar agora precisa enfrentar a luz. Ainda não havia sentença definitiva, mas o caminho estava traçado. Rafael e Camila já não tinham como se esconder, e eu, em vez de vítima silenciosa, me tornava a voz que eles nunca esperaram ouvir tão alto. A sentença saiu numa manhã chuvosa de sexta-feira. Eu estava no fórum, acompanhada de Henrique, quando o juiz leu a decisão. Rafael e Camila foram condenados por fraude, falsificação e estelionato. Além das penalidades criminais, perderam o direito de movimentar qualquer recurso em meu nome e ficaram obrigados a restituir parte do dinheiro usado em contratos irregulares. A imagem deles, antes de respeito entre vizinhos, se transformou em motivo de desconfiança. A justiça não devolveu o que perdi em confiança, mas deu algo fundamental: o reconhecimento de que eu não estava errada, que não era loucura suspeitar, que não era invenção minha. Era fato, provado diante de todos. Ao sair do fórum, respirei fundo. Não havia comemoração, mas havia alívio. No bairro, os olhares mudaram. Aqueles que antes repetiam que talvez eu tivesse culpa, começaram a me tratar com respeito. Muitas mulheres me procuraram em particular. Contaram histórias parecidas. Maridos que usavam seus nomes para empréstimos, companheiros que dilapidavam a renda da família em segredo. Eu percebi que a minha luta não era só minha. Ao expor a verdade, dei voz a outras que ainda sofriam em silêncio. Foi assim que surgiu a ideia de criar um grupo de apoio. Com colegas do hospital, organizei encontros semanais para mulheres endividadas por terceiros,
traídas em silêncio ou pressionadas a carregar culpas que não eram delas. Nas primeiras reuniões éramos 5, depois mais de 20. Cada relato era uma ferida exposta, mas também um passo para a cura coletiva. Enquanto isso, Rafael tentou reaproximação. Escreveu cartas, enviou mensagens longas dizendo que ainda me amava, que tinha se perdido, que Camila o influenciara. Rasguei cada papel sem ler até o fim. Amor não sobrevive à mentira calculada. Camila, por sua vez, tentou justificar-se como vítima de carência, mas ninguém acreditava mais. A família dela mesma se afastou. No trabalho, ganhei reconhecimento. O hospital soube da minha história, mas em vez de me julgar, me apoiaram. Fui convidada a dar palestra sobre saúde mental e autonomia financeira em comunidades. Usei minha experiência como exemplo de resistência. A cada vez que falava, sentia que reconstruía pedaço por pedaço da Mariana que quase foi apagada. Minha mãe foi meu alicerce. Disse uma frase que nunca esqueci. Quem se mantém de pé depois de uma queda dessas, nunca mais caminha do mesmo jeito. Você anda mais firme. Ela estava certa. A dor não desapareceu, mas se transformou em aprendizado. Aprendi a não pedir desculpas por ser ambiciosa, por viajar, por sonhar. Aprendi que confiança é escolha preciosa e que só deve ser dada a quem a honra. Meses depois, ao caminhar pelas ruas de Recife, percebi que não sentia mais vergonha. Não era a mulher traída. Eu era a mulher que sobreviveu, que enfrentou, que transformou a própria história em combustível para outras. Rafael e Camila continuavam ali, mas sem espaço. Carregavam suas consequências, suas perdas, seus olhares de reprovação. No último encontro do grupo, uma jovem recém-chegada contou que descobriu o marido usando seu nome para dívidas. Chorava, dizendo que não sabia se teria forças. Segurei a mão dela e disse: "Você tem, porque ninguém rouba o que é essencial em você, sua coragem." Saí dali com a sensação de missão. O fim do meu casamento não era o fim da minha vida. Era o início de um capítulo mais honesto, mais sólido. Não precisava provar nada a Rafael nem a Camila. Precisava apenas seguir. Quando cheguei em casa naquela noite, abri meu diário e escrevi: "Hoje não chorei, hoje sorri, porque entendi que a maior vitória não é ver quem me feriu pagar pelos erros, mas me ver inteira de novo." O renascimento não foi instantâneo, mas estava completo. Eu não era mais a mulher que entrou em casa cheia de esperança e encontrou a destruição. Eu era a mulher que, depois da ruína, ergueu-se com mais força. E se um dia perguntarem o que aprendi, responderei: traição fere, mas não define. O que define é a escolha de levantar e seguir. E essa escolha ninguém nunca mais vai tirar de mim. Compartilhe a sua história nos comentários. Ela pode inspirar outra pessoa a encontrar a própria liberdade. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.